Antes de entrarmos, propriamente dito, na análise dos esquemas, a interpretação dos esquemas, ou seja, dos diagramas esquemáticos, nós vamos aqui fazer uma varredura pela internet. A gente abrindo aqui algumas postagens, a gente vê sobre simbolismo ou os símbolos dos componentes eletrônicos. Nós temos aqui na tela uma simbologia um pouco mais antiga, e nós passaremos por ela também, porque é importante. Nós temos ainda no mercado muitos equipamentos mais antigos, médios, de médio tempo, e os modernos. Então nós veremos todos os símbolos, as suas evoluções, de uma forma só apresentativa, para que você possa saber o que você está fazendo dentro do diagrama esquemático. Então nós temos aqui uma simbologia dos capacitores comuns, né? Geralmente é poliéster, estiroflex, enfim, são vários capacitores. A simbologia do capacitor comum é esta aqui. Nós temos aqui do lado exemplificado uma foto em preto e branco. Nós temos aqui outro tipo de capacitor, que é o capacitor ajustável. Como vocês sabem, os capacitores são duas placas, né, separadas uma da outra, e neste caso aqui é um capacitor que tem duas placas ajustáveis de forma externa. Então aqui está o seu símbolo, né? O capacitor ajustável é muito utilizado em receptores de radiofrequência para ajustar uma determinada frequência de um oscilador. Enfim, aqui nós temos o diodo retificador. Esse mesmo símbolo aqui, ele pode ser usado para representar alguns tipos de diodos. Nós vamos ver que há simbologias específicas para outros tipos. Nós temos aqui um símbolo do interruptor de chave simples, né? Outro aqui, interruptor de pressão, daquele tipo estilo campainha, né? De pressão. Neste caso aqui, ele é um interruptor de pressão para painel, ok? Aqui nós temos a simbologia de uma fonte, né? Ou seja, de uma pilha, utilizado para exemplificar nos diagramas esquemáticos como uma fonte de energia, de DC, corrente contínua, é claro. Nós temos aqui a simbologia do fusível. Este fusível aqui é no estilo de painel, de rosca. Nós temos aqui a simbologia do alto-falante. É importante vocês ir memorizando essa simbologia, porque na análise do diagrama esquemático nós estaremos vendo todas essas simbologias, e é importante que a pessoa já saiba do que se trata aquele determinado símbolo. Nós temos aqui o transformador de força, né? O transformador que pode ser um drive, pode ser um excitador, um transformador de uma forma geral, representado pelo seu primário, o entre-ferro, e o secundário. Nós temos aqui uma bobina, né? Uma bobina simples, também pode ser utilizado amplamente, principalmente em receptores, né? Mas aqui se trata de uma bobina que tem um eixo aí, parece-me, de ferrite. Aqui está em preto e em branco, né? Mas é uma simbologia da bobina, uma bobina comum. Aí vem aqui os transistores, né? Aqui nós estamos vendo dois transistores bipolar, né? Um NPN e outro PNP, um com a setinha para fora, NPN, com a setinha no emissor para dentro, PNP. Então isso também nós veremos quando estivermos analisando os diagramas esquemáticos. É importante a gente saber identificar cada símbolo deste. Nós temos aqui o diodo emissor de luz, ou seja, o LED. Então aqui este é um dos símbolos. Existe outro símbolo também, que seria ele na forma do diodo e duas setinhas para fora, representando que ele emite uma luz. Nós vamos ver aqui em outras telas, né? Nós estamos aqui nessa tela na internet com essa simbologia, mas nós veremos outras também. Isso aqui é só para deixar você inteirado sobre a simbologia. Nós temos aqui a representação de uma antena, né? Existe outra representação também, que seria esse cume fechado. Então é importante a gente sempre estar modernizando com relação à simbologia,
representativa do mercado. Nós temos aqui um capacitor eletrolítico polarizado, né? Nós temos os dois estilos, e tanto esse estilo como esse estilo pode ser aplicado e encontrado no diagrama esquemático. Nós temos aqui uma chave HH com duas posições, né? Tá vendo? São duas chaves com duas posições cada chave. Posição normalmente aberto, posição normalmente fechado. Isso é importante também. Essas mesmas chaves serão representadas também quando acionadas por um relé. Então é importante a gente observar isso. Nós temos aqui a simbologia de uma bateria, que já são mais de uma acoplada à outra. Então é muito comumente utilizado nos diagramas esquemáticos quando se trata de bateria, essa simbologia. Simbologia aqui de uma lâmpada incandescente. Aqui um sistema de aterramento. Nós temos vários símbolos para aterramento. Pelo menos aí uns 3 tipos, então nós veremos outros logo após. Nós temos aqui outra chave HH de uma chave, representando uma chave com 4 posições. Então ela faz uma seleção entre 4 posições. É importante a gente identificar isso. Aqui uma lâmpada neon, muito utilizada em equipamentos antigos. Hoje nem tanto, mas os equipamentos mais antigos a gente ainda acha este símbolo da lâmpada neon. Nós temos aqui um interruptor simples, né? A simbologia de como é representado. Aqui está o outro terra ou massa, né? Seria a mesma coisa. Aqui a massa. Necessariamente a massa pode não ser o terra, ou seja, a massa pode ser um ponto comum de um sistema secundário de um determinado equipamento, né? E o terra é exatamente aquele que vai ser aterrado, ou uma fonte primária que vai ser aterrada. Então a gente tem que saber, às vezes vem uma diferenciação deste tipo no equipamento. Nós temos aqui o símbolo de um microfone, né, muito comum também, transformador com núcleo de ferrite. Nós vimos aquele outro lá, se não me engano, é um símbolo comum. Aqui ele já especifica que é um transformador com um núcleo de ferrite. Nós temos aqui resistores fixos, né? Essas duas simbologias serão amplamente encontrados. Nós temos aqui um desenho em preto e branco da representação desses resistores. Pode ser resistor de fio, pode ser de carbono, enfim, tem vários tipos de resistores no mercado. Resistor com derivação ajustável, né? Você pode até articulá-lo. Ele tem uma retirada central, mas ele pode ser articulado. Então aqui a gente já tem um símbolo do resistor e com uma conexão central para uma terceira ligação. Nós temos aqui o resistor variável continuamente, que seria um potenciômetro, né? No caso aqui um potenciômetro de fio, que seria exatamente um enrolamento de fio feito à base de um material chamado níquel cromo, e ele pode ser um determinado cursor, corre em cima desse fio ajustando a sua resistência. Enfim, nós temos aqui um VDR, né? Um varistor, que também é um tipo de resistor, e esta aqui é a simbologia do VDR. Nós temos o NTC, né? Que é também um resistor denominado termistor, porque ele depende, a sua resistência depende da temperatura, e como ele é um NTC, a sua variação seria negativa. À medida que a temperatura aumenta, a resistência interna do NTC diminui. Nós temos também os PTCs, eu não sei se nós vamos passar por ele aqui agora, mas o PTC é o contrário desse, a temperatura incide sobre ele e a sua resistência aumenta. Nós temos o fotoresistor, esse é o LDR, que a sua resistência varia conforme a incidência de luz. Então aqui está a sua simbologia. Os capacitores fixos, né? Poliéster, cerâmica e etc. Então essas aqui serão amplamente encontradas nos diagramas esquemáticos. Temos aqui o capacitor eletrolítico não polarizado, né? Então, esse aqui também será muito utilizado, principalmente nos equipamentos mais antigos.
nós temos os polarizados, que são os eletrolitos, nós temos esses símbolos, e a gente pode memorizar, porque vamos encontrar muito desse tipo de capacitores, com todas as 3 simbologias, em nossos diagramas esquemáticos. Nós temos aqui os capacitores variáveis. Eles são utilizados ainda hoje em outro formato. Esse formato aqui é um formato mais antigo, né, mas a simbologia representativa de um capacitor variável são essas aqui, com 2, 3 capacitores, como são esses aqui, 3 capacitores que são sintonizáveis e sintonizados a partir de um eixo só. Então, esses modelos aqui são mais antigos, apesar que nós temos equipamentos de radiofrequência, transmissores, enfim, que ainda se utiliza desses capacitores variáveis. Aqueles que se dedicam à manutenção e à restauração de equipamentos antigos vão se deparar muito com esse tipo de capacitor. É importante o eletrônico ser bem versátil, ter um amplo conhecimento, desde os equipamentos mais antigos até os mais recentes, e está a par de toda a simbologia. Nós temos aqui novamente os trimmers representados. Nós temos aqui embaixo o capacitor de passagem, é um capacitor pouco utilizado, a gente quase não vê mais, mas a simbologia é exatamente isso aqui. Nós temos indutor com núcleo de ar. Os indutores nós teremos dentro da eletrônica nós veremos bastante os indutores dos seus mais variados tipos. Então é importante a gente verificar essa parte. Nós temos aqui as bobinas de indutância fixa com núcleo de ferro. Então ela ajusta, mas são fixas e com núcleo de ferro. Nós temos aqui a simbologia para esse tipo de bobina. Nós temos aqui a bobina de indutância variável, que ela pode ser variável no eixo. Nós temos aqui a simbologia equivalente. Bobina com derivações, são várias bobinas em uma só, né? Se explora ao máximo a bobina com várias variações. Nós temos aqui a sua simbologia proporcional. Então nós temos aqui também o transformador com núcleo de ferro e blindagem eletrostática, né? Nós temos aqui uma blindagem externa, né? Digamos assim, lacrando o campo magnético para que ele não haja interferência em outros equipamentos. Então quando isso acontece, nós temos aqui um símbolo apropriado para tal. Isso quer dizer que o transformador requer uma blindagem especial. Nós temos aqui uma simbologia também de uma transmissão, uma torre de transmissão, e que a antena é representada desta forma. Tem vários outros símbolos, nós veremos. A bobina com núcleo de ferro e indutância ajustável. Essas bobinas elas são muito utilizadas principalmente em receptores, transceptores, né? A gente vê na parte de radioamadorismo, principalmente, a gente verifica vários, e equipamentos profissionais também de transmissão e recepção, né? A gente vê esses tipos de bobinas com as suas simbologias. Enfim, nós temos aqui o símbolo simples de uma lâmpada, né? A antena de quadro, nós temos aqui este símbolo de antena de quadro, ainda é utilizado até hoje. A gente ainda encontra em equipamentos sofisticadíssimos esse tipo de antena, ok? Às vezes ela vem até impressa, né, na placa do circuito impressa, esse tipo de antena, para frequências altas, tipo 2.4 gigas, enfim, são bem amplamente utilizados esse símbolo, apesar dessa apostila fazer uma bordagem de equipamentos e símbolos antigos até alguns ainda mais modernos. A gente vê aqui uma dipolo, na realidade uma bipolo simples, né? A gente vê o símbolo de uma antena bipolo, e nós temos aqui a bipolo dobrado, né, este é o símbolo da bipolo. Isso aqui também é importante ter este conhecimento. Muitos eletrônicos hoje descartam o conhecimento
desses detalhes, né, dessas simbologias, e acaba englobando tudo como antena. Mas há uma distinção dessa simbologia. Nós temos aqui a massa, né, os vários tipos, nós já vimos lá em cima, eu até relatei que nós haveríamos de ver vários outros símbolos, então todos esses símbolos aqui se referem à ligação de chassi, do chassi de retorno. Então são referentes à massa. Nós temos aqui o terra, que é o comumente de aterramento. Nós temos aqui a blindagem de, por exemplo, uma bobina. Ele tem aqui a sua forma representativa. O cristal piezoelétrico, que também é muito utilizado até hoje, até nas plaquinhas modernas, tipo, vou dizer só um exemplo, Arduino, né? Nós temos aí os microprocessadores, todos eles utilizam a sua base de tempo controlada por cristal. Então é importante a gente reconhecer esse símbolo. O alto-falante, um desenho aqui muito rústico do alto-falante, mas o símbolo está perfeito aqui, né, do alto-falante. Nós temos aqui, este aqui de cima é com ímã permanente, então está a simbologia proporcional. Nós temos aqui o eletrodinâmico de campo, né, que nós temos aqui a sua simbologia. Temos o fone e o auscultador. Nós temos aqui uma forma simbólica representativa desses dois itens. Microfone, a sua forma. Fonocaptor, que é a cápsula, né, para toca-discos, principalmente de vinil. É meio antigo, mas ainda utilizado. E nos diagramas esquemáticos vem essa representação. Aqui as várias formas de antenas, né, que a gente viu ali em cima em um outro aspecto. Lâmpada neon, mais utilizada em equipamentos antigos. Enfim, aqui a gente vê uma série de símbolos, né, que são importantes visualizar, né? A gente vê aqui uma ligação simples, como se passar uma ligação por cima da outra, né, sem representar curto circuito. A gente pode ver isso aí nos diagramas esquemáticos. A gente tem que saber interpretar isso para não confundir um circuito ligado a outro, né? Nós temos aqui os fusíveis, uma representação de fusível, né? Nós temos aqui também uma derivação também muito usado nos diagramas esquemáticos para representar quando uma conexão passa por cima da outra sem conectar ou conectar. Então aqui há uma junção, uma conexão. Nós temos aqui também os jacks, né, os conectores jacks, né, de encaixe, muito utilizado. Nós temos aí plugs que conectam esses jacks, que seria o P10, o P2, enfim, vários tipos de conexão. Isso aqui vocês vão pegar esquemas, diagramas esquemáticos de mesas de áudio, mixadoras, que tem muito deste símbolo. Então é importante. Nós temos aqui um fio com blindagem coaxial. Essa blindagem coaxial é representada por essas linhas chanfradas. Nós temos aqui a representação de um relé. Nós temos o contorno de uma válvula. Enfim, aqui agora começa um processo das válvulas. São mais antigas, né? Nós temos aqui filamentos, representação de filamentos, né, de como é representado dentro de uma válvula. Isso tudo é muito importante. Nós temos aqui outra tela que nos fala sobre leitura de capacitor, né, como se lê um capacitor de cerâmica, por exemplo, né, que a leitura sempre é assim: primeiro o algarismo é o número, segundo é o número, o quarto é a representação em zeros, e sempre a leitura é feita em PF, picofarad, né? Por exemplo, aqui 103, nós temos 10.000 picofarad, e quando você deduz isso ou tenta simplificar para nanofarad, você reduz 3 casas à esquerda e ficaria 10 nanofarad. Então, nós temos aqui vários tipos, né, de indutores representados aqui nessa tela, vários tipos de indutores e seus formatos,
com núcleo de ferrite, com núcleo de ferro, transformadores toroidais, transformador com núcleo EE. Nós temos aqui indutores com núcleo bastão, tipo bastão. Nós temos vários núcleos. Essa simbologia nós vimos atrás, e aqui está ela ainda representado, 3 tipos, né? Um núcleo simples de ar, e outro com um núcleo variável, sempre representado por uma seta, o núcleo fixo. Nós temos aqui os transformadores, né? A representação dos transformadores, né? 3 tipos de símbolos simples, com várias derivações. Nós temos aqui os diodos retificadores, né? De vários tamanhos, potências, correntes, e aqui nós temos outros diodos de sinal. Enfim, o diodo ele tem uma representação comum, com exceção, na maioria das vezes, com o diodo Zener, que ele tem uma representação um pouco diferente. Nós temos aqui as várias pontes retificadoras, ponte de retificação de onda completa. Aqui estão os Zeners, diodos Zener. Esta é a simbologia do diodo Zener, será muito explorada na análise do diagrama esquemático. Temos aqui os LEDs, vários tipos de LEDs, diodo emissor de luz, de várias cores, retangular, grande, pequeno, cada um na sua proporção. E aqui nós temos o símbolo, um dos símbolos que nós até abordamos lá atrás. Nós vimos um símbolo mais rústico, mais antigo, agora aqui a gente já vê símbolos mais modernos, que também serão encontrados em diagramas esquemáticos. Aqui os transistores bipolares, né, tipo PNP e tipo NPN. Esse aqui é o NPN e esse aqui é o PNP. Então, serão encontrados também. São aqui os tipos de transistor de potência média, baixa e alta. E aqui são vários desenhos feitos destes mesmos transistores, observando que quando se observado nos diagramas ou analisado nos diagramas esquemáticos, é bom que se observe o tipo, né, o código do transistor, verifique o datasheet, né, a folha de dados do transistor, para verificar a sua polarização e suas características. Nesse caso aqui, com esse encapsulamento TO92C, a gente vê que esse transistor BC548, ele tem um emissor, visto de baixo para cima, a gente vê que ele tem à sua esquerda o emissor, a base no meio, o coletor à direita. Então, já aqui embaixo, a gente vê um estilo BF494, que nós temos a base na esquerda, o emissor no meio e o coletor à direita. Então, observando estes detalhes, consultando, se necessário, o datasheet, a gente verificará corretamente a que se refere aquele transistor e sua polarização. Isso será importante até na substituição de alguns componentes já constatado através do diagrama esquemático. Então, agora a gente vê aqui os tiristores, né, são os SCR, são os diodos controlados de silício. Então, a gente vê aqui, esse é o SCR, aqui está a sua simbologia, ele retifica, ele controla a retificação de meia onda, né? A gente vê aqui a sua composição, mas toda vez que nós depararmos com um componente desse, é necessário, quando há dúvida, consultar o datasheet para verificar como é a sua disposição entre os terminais. Nós temos aqui o triac da família dos tiristores também, né? Só que este é mais apropriado ao controle de corrente alternada. Então, a gente vê aqui o símbolo de um relé, a forma, a sua constituição bem visível. Um relé que controla uma chave com 2 posições, normalmente fechado e normalmente aberto. Aqui com uma posição só, enfim, essa posição sendo normalmente aberto, o outro controlando uma posição só, normalmente fechado. Ou seja, energizou o indutor, ele abrirá.
fará exatamente o contrário deste outro aqui, né, que ao energizar, ele terá seus contatos fechados. E aqui são os tipos de relé modernamente utilizados. Nós utilizamos muito estes tipos de relé, os seus símbolos, cada um determinando a quantidade de chaves e como a chave se encontra com ele desligado e ao ser ligado, acionado. Nós temos aqui um desenho típico de como se faz a leitura de um resistor, né? Primeira casa, segunda casa, terceira casa, sendo que a terceira casa sempre é a quantidade de zero. E a representação é dada em ohms, né? Por exemplo, aqui eu tenho vermelho, vermelho, amarelo, ou seja, 2, 2 e 4 zero. Isso significa que isso aqui é equivalente a 220 mil ohms, ou seja, 220 quilo-ohms, ok? Aqui nós temos outro, marrom, preto, marrom. Primeira casa 1, segunda casa 0, terceira casa 1, 0. Então isso significa o que? 100 ohms. É assim que acontece. Bem assim também para os capacitores, só que a representação ou a unidade utilizada é o picofarad. No caso aqui 472, 4720, então são 4.700 PF, né? Ou seja, 4,7 nanofarads. Então é assim que a gente faz a leitura. Enfim, aqui para baixo não temos nada muito interessante. Novamente aqui a gente vê outras simbologias e representação. Aqui o VDR, nós temos o NTC, o trim-pot. Acho que não falei ainda sobre o trim-pot, que também é um tipo de resistor variável, ajustável, fixo, né? A gente ajusta ele e determina o valor que a gente quer para aquela resistência no local. É muito usado. Esses símbolos são importantes, nós vamos encontrá-los. Capacitores aqui, fixo, ajustável, um capacitor pouco utilizado, que seria esse capacitor com resistência sério inerente, que é um supressor de ruído. Vamos encontrar ainda, mas porém menos. Temos os capacitores duplo, né? Também iremos encontrar muito. Aqui um outro tipo de capacitor de chassi, que é muito pouco encontrado. Aqui são os variados capacitores. Enfim, eu estou repassando várias vezes com esses estilos de desenhos e amostragens para que vocês se familiarizem com todos esses componentes e eles se tornem comum antes da gente adentrar a análise do diagrama esquemático, que é um transformador de força. Aqui são diodo retificador. Estamos reprisando em um outro formato para que você compreenda bem. Diodo varicap, esse diodo eu não falei dele ainda, que é o diodo muito utilizado em sintonizadores, né, seletor de canal, de televisão. Ele é um diodo que varia a sua capacitância conforme a tensão aplicada. Isso é inovação, é importante a gente guardar isso. Esse tipo de diodo é muito utilizado, ainda que pouco visualizado pelos técnicos, porque ao efetuar o trabalho, eles costumam trocar todo o setor, que é um bloco fechado, e eles trocam todo o setor. Mas o técnico que se dedica ao amplo conhecimento, ao profundo conhecimento, melhor dizendo, do que ele está fazendo, ele procura conhecer estes detalhes todos, ok? Então nós temos aqui, isso aqui é importante também falar, são os FET, transistores de efeito de campo, os transistores de efeito de campo. Nós temos nesse setor, nessa área do transistor de efeito de campo, nós temos os MOSFETs, nós temos os IGBTs, que nós veremos muito, né? E à medida que nós formos passando
pela análise do diagrama esquemático e depararmos com um destes, eu ainda frisarei para vocês a respeito, ok? Eu não falarei detalhe por detalhe da constituição, da função de cada componente, porque este curso ele tem um propósito de encontrá-los já com a eletrônica básica em suas mentes, ou seja, que vocês já tenham este conhecimento detalhado de cada componente. Eu estou aqui fazendo um apanhado geral para rememorarmos. Temos aqui as portas lógicas, já estamos entrando num aspecto um pouco mais moderno da eletrônica. São portas inversoras, portas não inversoras, são as portas lógicas que podem conter um circuito integrado ou até mesmo um circuito feito à base de transistores que tenha este propósito lógico, né? Nós temos aqui os interruptores, seus vários tipos, e nós já vimos alguns deles, né, de duas chaves, duas posições, de pressão fechado, que quando você pressiona ele abre, pressão aberto, quando você pressiona ele fecha. Nós temos esses tipos de chaves. Aqui estão elas representadas, aqui os tipos de antenas, todas agrupadas aqui para que vocês possam contemplar. Antenas receptoras de quadro, bipolo, enfim. Nós temos aqui os tipos de conexão nó, né, cruzamento, terra, aqui o massa. Temos vários símbolos aqui acoplados, ou seja, juntos em uma só tela. Nós temos esse display de 7 segmentos, também será muito visto dentro do âmbito mais moderno. Nós veremos displays 16 de 7 segmentos, enfim. Nós temos outra coisa importante também, que ainda são vistos hoje e precisam ser analisados nos diagramas, entendidos pelos técnicos, é o tubo de raios catódicos, que ainda persiste no mercado. Hoje nós temos as telas de cristal líquido, iluminadas por LEDs ou por lâmpadas, ou mesmo o sistema de plasma. Mas, enfim, nós temos ainda os tubos de raios catódicos. Este símbolo do motor também é muito encontrado dentro dos diagramas esquemáticos e precisa ser diferenciado, precisa ser reconhecido pelos técnicos. O relé, nós temos a simbologia comum do relé, né? Enfim, também são símbolos que podem ser encontrados para os relés. Aqui é um cristal piezoelétrico, né? É muito utilizado acompanhando microprocessadores, processadores, enfim, vocês verão isso nessas placas modernas, principalmente. Não só as modernas, mas a gente tem osciladores que são controlados à base do cristal piezoelétrico, ok? Nós temos aqui o red switch, é uma chave que é acionada magneticamente. São duas lâminas que, ao passar por um determinado ímã, um campo magnético, ela contacta uma com a outra. Temos aqui o fusível, enfim. Aqui são formas de ondas. Vocês podem encontrar nos diagramas esquemáticos. Tem vários diagramas esquemáticos que costumam mostrar o formato de onda encontrado em um determinado ponto do circuito. Nós temos ondas senoidais representadas aqui, retangular, triangular, uma representação de onda sonora com suas variações. Nós temos quadrada, amortizada, dente de serra, frequência modulada, amplitude modulada, enfim. Nós temos aqui representações das formas de ondas. Enfim, nós temos vários símbolos de circuito integrado. Quando a gente faz uma breve pesquisa aqui no Google sobre circuitos integrados, a gente vê várias formas representativas de circuito integrado, né? A gente vê aqui várias formas representativas. A gente vê um amplificador operacional representado aqui por esse triângulo com a sua porta inversora, não inversora. Enfim, nós temos aqui um formato com várias portas digitais, né? NAND, OR, NOR, enfim.
nós temos vários diagramas que às vezes alguns técnicos passam por ele e não compreendem. Nós temos aqui várias portas, inclusive blocos osciladores, contadores representados em forma de desenho, ou seja, para que seja interpretado pelo analista de esquema. Então, o que eu quero mostrar com tudo isso é que é importante reconhecermos o tecnoeletrônica não pode ficar alheio à simbologia, não pode ficar alheio. Nós estamos vendo aqui uma representação de FET, MOSFET, etc. nesse pequeno desenho. Então, para onde a gente vai dentro da eletrônica, não adianta você ficar com o aspecto físico do componente apenas, porque para que você encontre o defeito, você precisa analisar, você precisa interpretar, você precisa verificar tensões, formatos de ondas, análise lógica, níveis lógicos que passa por aquele determinado circuito. E a partir de agora nós iremos adentrar aos diagramas esquemáticos.